saber sobre esse conflito. Um míssil atingiu um prédio no centro da cidade de Gaza. O Irã lançou um ataque. Amém, queridos? Graça e paz. Se coloque de pé nesta manhã. Gostaria de dar as boas-vindas ao pessoal da live que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã para aprender um pouco mais sobre a Sua palavra, os Seus ensinamentos. Fala conosco, Senhor Jesus, de forma bem precisa, que o Senhor possa abençoar a cada um dos Seus filhos que aqui estão, aqueles que ainda não vieram, que o Senhor possa alcançar eles com misericórdia, Senhor. Sabemos da Sua importância na nossa vida, sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor Jesus. Por isso te pedimos nesta manhã, habita em nossos corações, Pai. Traga-nos discernimento sobre a Sua palavra, entendimento sobre aquilo que o Senhor quer que aprendamos esta manhã. Que o Senhor Jesus possa se engrandecer em nosso meio. Sabemos do Seu amor e da Sua misericórdia sobre cada um de nós. Por isso, Pai, te pedimos nesta manhã, que o Senhor habite em nossos corações e faça morada, para que venhamos a estar sempre dispostos a Te servir e Te servir melhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui, Senhor. O pessoal da live que nos acompanha, que também possam ser abençoados pelo Seu Evangelho maravilhoso sobre cada um de nós. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com louvor.
situações contra nós acontecem e nós temos que o quê? Permanecer firme na presença do Senhor. Abra sua palavra comigo no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Viver pela fé e pela justiça do Senhor, acredito eu que seja uma das maiores armas que nós cristãos temos pela injustiça do mundo. A injustiça social hoje é uma das coisas que mais implica na pobreza e na falta de instrução que nós vemos nas escolas, que nós vemos na sociedade brasileira. E isso aí afeta principalmente na estrutura familiar. Nós sabemos que a pessoa que coloca Cristo como principal objeto e principal pessoa dentro do seu lar, ela tende a ter uma família estruturada. Mas sabemos que a pobreza, a falta de instrução, a falta de conhecimento, ela também tem afligido muito mais isso. E quando a pessoa não tem instrução, não tem condições financeiras e ainda por cima não tem a Jesus, a injustiça ela habita naquele lar. Ela habita a ponto da pessoa pedir o próprio pão pelas ruas. Porque a injustiça social, ela é uma das principais causas de desorientação familiar. A desestrutura familiar, ela começa principalmente com uma injustiça de algum ponto. Mas o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele viverá, e quando ele entende que a justiça do Senhor, ela nunca falha, o justo começa a praticar esta fé e a elevar o seu conhecimento através de Deus. E é neste ponto que nós entraremos hoje com uma abordagem bem explicadinha, para que a gente possa entender de uma vez por todas que a injustiça, ela só funciona quando ela não tem fé. Quando existe uma fé, todos os meios, todos os atos, eles são justificados. A expressão o justo viverá pela fé, ela se trata de uma afirmação e não de uma indagação, ou seja, ela se trata de uma afirmação e não de uma resposta ou de uma ironia de alguém. Ela é uma afirmação. Quando eu vivo pela fé, a justiça do homem não me importa mais. É nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Quando eu vivo pela fé, o que o homem faz, a justificativa que o homem me dá, isso não tem mais importância. Nós muitas vezes, creio eu que eu principalmente, mas creio também que vocês muitas vezes já passaram por injustiças. Já passaram por pessoas que tentaram passar vocês para trás injustamente. Hoje a lei ela é muito mais abrangente e ela existe várias e várias cláusulas que podem ser quebradas, que podem ser distorcidas. Nós sabemos que a lei hoje em dia no Brasil ela funciona muito bem para quem tem mais poder aquisitivo. Para quem tem mais. Existiu um caso uma vez de pessoas conhecidas do nosso meio que estavam sendo furtadas várias e várias vezes. No vestiário eram furtadas e bens eram roubados dessas pessoas. E aí uma das principais causas foram a acusação. Pessoas de um nível maior acusando pessoas de um nível menor, se é que vocês me entendem. Foi fulano de tal que está roubando, foi fulano de tal que está roubando. E aí quando foram descobrir, era uma pessoa de grande poder aquisitivo que estava furtando bens de outras pessoas. E o que aconteceu? Ela foi diagnosticada com uma doença. Eu até esqueci, acho que é cleptomaníaca, que tem a vontade de pegar as coisas das outras pessoas, mesmo ela não precisando daquilo. E quando paramos para analisar, eram roubados chaveiros, eram roubados às vezes pingente, correntinha, eram coisas pequenas. Só que quando sumiu um pouco de dinheiro, aí que deram conta de falar, não, vamos averiguar.
Só que até então, queridos, muitas pessoas tinham sido julgadas injustamente. Pessoas até ameaçadas de ser despejadas do seu emprego. Vocês vão ser mandados embora se não falar quem foi. Entende? Então, injustiças. E isso aí o mundo nosso está cheio, para todo canto tem injustiça. Mas nós temos que entregar a nossa justiça em Deus, confiar na justiça de Deus. Através do quê? Através da sua fé. A sua fé ela é justificada através da justiça do Senhor na sua vida. A fé é também sinônimo de fidelidade. Logo, é uma atitude de quem crê e é obediente ao Senhor. Não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Osete, você lê para mim, por favor? Romanos 5, 1. Amém, glória a Deus. O finalzinho do versículo eu gostaria de repetir. Temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Beth, deixa eu te perguntar. O que você entende em ter paz com Cristo Jesus? Na sua opinião, o que você achar? Eu vou levar o microfone para você falar, que você fala baixinho. O pessoal da live te ouvir. O que você entende em ter paz com Cristo Jesus na sua vida? Ter a paz de Deus, é você sentir a presença de Deus, né? É confiar nele e esperar que Deus pode fazer tudo o que você precisa. Glória a Deus. Bela resposta, viu? Aí o pastor Neuvo fica desdenhando. Nós temos que ter exatamente isso que a Beth falou. Confiar que o Senhor vai fazer. Quantas vezes, Zete, você sentou lá na cama no seu quarto e chorou para Deus? Porque às vezes as coisas não estavam dando certo, porque às vezes as portas se fecharam. Pastor Ruiter, quantas vezes você ouviu um não na sua vida? Quantas vezes, né, pastor Luiz, a gente se depara com as dificuldades e as próprias injustiças mesmo, igual a gente está abordando aqui hoje pela manhã, e às vezes a gente fica pensativo, por que tem que ser assim? Por que não poderia ser diferente? Hoje em dia, se a gente for analisar, quantos por cento da sua vida, pastor Rui, você acha que está em acordo com o que você quer? Nem sempre está, às vezes está 50% do que a gente quer, mas a gente tem que entender que o restante que falta é Deus que completa. Porque muitas vezes, se a gente for fazer só a nossa vontade, se fosse fazer só a vontade do pastor Ruiter, você acha que você estaria nessa cidade? Você acha que você estaria hoje aqui pela manhã? Porque muitas coisas a gente faz porque pela palavra, pelo amor que a gente tem pelo Evangelho. Porque luta a gente tem todos os dias, dificuldade a gente tem todos os dias. Lutas é o que mais a gente passa. O crente é assim. E a palavra vem justamente explicando o quê? Que juntamente com a nossa fé, as justificativas e as injustiças do mundo, elas não nos ferirão mais. Não é que elas vão deixar de existir, entende? Só que nós passaremos por ela com o braço forte, com a cabeça erguida. Às vezes acontece no meu trabalho, muitas e muitas vezes, de existir algumas injustiças, mas eu aprendi com Cristo que eu tenho que entregar para Ele. Eu tenho que deixar as coisas fluírem. Porque se toda vez que acontecer alguma coisa que me deixa abalado, eu sentar no chão e começar a fazer birra como uma criança, as coisas não se resolverão. As coisas não se resolverão porque eu estou agindo como criança. Eu tenho que agir como um homem, como um servo do Senhor. E entender, eu sei que é difícil, mas eu tenho que entender nas dificuldades o que é que Deus quer que eu faça. Para que isso aconteça, eu preciso me posicionar.
A primeira vez que aparece a expressão o justo viverá pela fé na Bíblia é em Abacuque. É a primeira vez que aparece. O profeta, quando escreveu isto, estava sinalizando a necessidade do povo que confiasse no Senhor, tanto nas providências como no propósito e situação de Israel. Eu sei que às vezes é difícil a gente parar em meio a uma atitude de alguma pessoa, em meio a acontecimentos na nossa família, e parar e analisar e pensar, o que é que o Senhor quer de tudo isso que está acontecendo? Aonde o Senhor quer chegar nessa situação em que eu estou passando? Às vezes, na nossa vida, a gente se pergunta muitas e muitas vezes, por que o Senhor me trouxe aqui? O que o Senhor quer que eu faça? São perguntas, queridos, que às vezes a resposta demora a vir, mas nós não devemos desanimar. Às vezes Deus colocou você em um lugar, às vezes Deus colocou você em uma família, às vezes Deus colocou você em um trabalho que Ele quer te usar naquele lugar, que Ele quer te usar para quê? Para que as injustiças do homem não afetem mais a sua vida e nem a vida das pessoas ao seu redor. Às vezes custa a gente entender isso, às vezes custa a gente assimilar o que é que Deus quer que a gente faça. Mas peça ao Senhor conhecimento, sabedoria, que Ele dá livremente a quem pede. Nós devemos entender isso. E aqui os israelitas, eles estavam passando por injustiças. Abra para mim, Izete, Abacuque, no capítulo 1, o versículo 2 e 4. Abacuque 1, 2 e 4. Pode. Até o 4. Amém? Aqui Abacuque, o profeta Abacuque, ele, digamos assim, ele rasga o seu coração para Deus pelas injustiças que estavam acontecendo. As injustiças eram tantas que Abacuque, ele rasga o coração para Deus e pede: até quando, Senhor? Até quando sofreremos tais acusações, tais litígios sobre a nossa vida? E olha a resposta de Deus. Abacuque 1, continua lendo 1, do 5 até o 11, pastor Ruiter. Glória a Deus. Passarão como o vento. Olha a resposta que Deus dá para Abacuque.
em meio à aflição e às injustiças que o povo de Israel vivia. E a palavra do Senhor diz aqui no finalzinho, ó, atribuindo este poder ao seu Deus. Se você reparar, esse Deus aí está com letra minúscula. Então tudo isso daí que Deus responde a Abacuque, nada mais é do que calma, que eu estou cuidando da situação. Abacuque fica desorientado em meio a tanta injustiça, a ponto de falar com Deus e exigir que Deus tome uma atitude. E Deus responde dessa maneira para ele. Às vezes na sua vida a situação é tão injusta, tão complicada, que não vemos solução, não vemos saída. Mas eu digo a você nesta manhã que Deus é a saída. Jesus Cristo, Ele vai entrar na sua situação, Ele vai lutar pela sua causa. E nós temos que ter fé que isso será feito, porque pela fé nós viveremos. Pela fé nós viveremos e seremos justificados por ela. Não há injustiça que prevaleça diante de Deus. A mensagem de Abacuque nos ensina que viver pela fé é permanecer leal, confiando nos propósitos de Deus, vivendo diferente dos padrões descrentes, longe da maldade, violência, ganância, libertinagem e idolatria. É confiar e se alegrar da salvação, mesmo que tudo desmorone. Mesmo que tudo desmorone, não perca a sua fé. Mesmo que a situação seja contrária, não perca a sua fé. Mesmo que os filhos sumam da sua presença, a esposa te abandone, o esposo te abandone, seus pais morram, o emprego acabe, o dinheiro acabe, não desmorone. Tenha fé em Cristo. A única coisa que a gente tem na nossa vida, que a gente pode falar que é nosso, é a nossa fé. Ninguém pode ter fé por você, mas você pode ter fé por você mesmo. Se as pessoas não confiarem em você, pastor Ruiter, quem vai confiar? Temos que ter a consciência de que nós vivemos pela fé. Sem a fé em nosso coração, a gente não consegue prosperar, a gente não consegue ter nossa vida. Nós temos que ter muito mais fé do que os nossos problemas, muito mais fé do que as injustiças. Precisamos ter essa consciência. Abacuque 3, 17 e 18. Ô Beth, por favor. 17 ao 18. E esse é um versículo bastante conhecido, creio que todos conhecem, e aqui vem justamente o que? Ainda que não haja fruto, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos se sequem, todavia eu me alegrarei. Isso aqui trazendo para a nossa vida, mostra que por mais grande que seja a injustiça que você esteja sofrendo, por mais grande que seja o problema que você esteja passando, a perca, por mais grande que seja, ainda assim louve ao Senhor. Ainda assim louve e busque ao Senhor. Sabemos que dificuldades nós teremos, e problemas pelo caminho teremos também. Mas eu creio que agradecer ao Senhor é um dos atos mais prazerosos na vida de qualquer crente. Eu já mencionei aqui uma vez, e eu menciono novamente, porque isso aí me trouxe muito conforto. Quando eu estava caminhando por aquele cemitério, com o caixãozinho da minha filha nos braços, eu louvava o Senhor, eu agradecia ao Senhor, porque eu tenho certeza que Deus sabia o que estava fazendo. Por mais que eu não tinha entendido aquilo, a minha compreensão humana não conseguia discernir aquilo que estava acontecendo, mas ainda assim eu agradeci. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o Senhor.
Somos tão pequenos, tão frágeis, se a gente for analisar o que é a nossa vida. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como um vapor. O vaporzinho da manhã, da neblina. Você olha, daqui a pouco está lá, daqui a pouco não está mais. E eu, com aquele caixãozinho nos braços, eu agradeci. Para mim foi muito, muito intenso, sabe? Mas eu agradeci porque eu tenho fé que Deus sabe o que está fazendo. Hoje, pela glória de Jesus, a gente está com outra bebezinha chegando. Então, tenha fé, porque se Deus tira hoje, Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente quer não discutir com Deus, mas a gente não quer entender. Porque eu creio que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Às vezes a gente fica debatendo com o Senhor, mas Senhor, de novo eu passando por isso. Mas Senhor, de novo eu passando por essas dificuldades, esses pensamentos, essas lutas interiores. Eu não sei vocês, mas eu tenho tanta luta interior, tanta luta comigo mesmo. Sabe, às vezes a gente fica pensando, mas por que de novo eu passando por isso? Por que tanta luta, tanta injustiça? Mas eu aprendi a descansar no Senhor, a descansar. Pastor Ruiter, eu vou bem pertinho de você, para você responder, que você tem uma voz bonita que cabe na live. Eu queria saber de você, se para você é fácil agradecer quando você está passando por luta, por prova. É fácil? Não, eu acredito que seja justamente pelo tema que está sendo pregado hoje. É pela fé, é você entender que mesmo sem ver, o Senhor já está trabalhando ao meu favor. Então eu agradeço por uma coisa que eu não recebi, mesmo aos meus olhos eu não vendo nada acontecer. O negócio está de perna para o ar. Mas eu agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor é comigo e eu sei da minha vitória. Aleluia. Glória a Deus. Isso que o pastor Ruiter falou, de agradecer sem ter recebido a bênção, é um exercício de fé. É um exercício. Imagine você, a sua esposa chegar e falar, eu estou grávida. É uma coisa maravilhosa, mas a gente ter fé que aquilo ali que está dentro da barriguinha dela vai crescer com saúde, isso é o maior ato de fé que a gente pode ter. Você deitar pela noite e pensar, se amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, isso aí já é exercitar a sua fé. Como você sabe que você vai acordar? Então, a todo tempo, a nossa fé ela é exercitada, e eu louvo a Deus por isso. Romanos 1,17. Juntar os justos com a fé, sinalizando que alguém é justo só por meio da fé. Você acredita que as pessoas possam ter um bom caráter sem servir a Jesus? Você acredita que as pessoas podem executar boas ações sem ter o caráter de Cristo? Pela fé é que as pessoas exercitam o cristianismo. Somos o que? Imitadores de Cristo. Sempre que uma pessoa que não é cristã executa boas ações, faz boas coisas às pessoas, nós temos que ter a ideia de que a quem essa pessoa está imitando, a quem ela está servindo. Será com segundas intenções ou não? Isso aí cabe a Deus e a pessoa. Nós temos que fazer o que? A nossa parte. Somos servos de Cristo, somos imitadores de Cristo. Só que até que ponto nós temos a intenção de sermos boas pessoas? A fé é quem será justificada através das ações dessas pessoas.
A nossa fé, ela tem que trazer justificativas para a nossa vida. Vivemos pela fé e somos co-herdeiros de Cristo. Somos imitadores dele. E Romanos fala, viver de fé em fé. E é isso que temos que fazer. A nossa fé, ela tem que produzir coisas boas. A nossa fé tem que produzir bons frutos através de nós. E isso aí é de grande importância. Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. Rosete, por favor. Pode. Aleluias. Ele entende essa expressão como uma promessa do Senhor. Para ele, toda pessoa justa vive de fé em fé, como um círculo perfeito. A fé é dada por Deus e somos justificados pela fé em Cristo e caminhamos como uma confiança em Deus, nas suas palavras e promessas até o fim. Portanto, o justo viverá pela fé. Significa que a fé deve estar presente na vida do crente, do princípio ao fim. Diz respeito à nossa vida aqui, que é momentânea, neste tempo até a eternidade com Deus. Gálatas 3,11 diz assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado de Deus, porque o justo viverá pela fé. Entendemos o quê? Que é evidente que a lei não vai nos justificar, mas é a fé quem nos aproxima do Senhor. A fé é quem nos aproxima de Deus e das suas promessas. Quando observamos promessas do Senhor no Antigo Testamento, sempre são basicamente sobre livramento, libertação, proteção dos inimigos terrenos, como por exemplo os moabitas e os filisteus, ameaçados das Babilônia. Pastor Luiz, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui agora. Eu vou pertinho do senhor, para o senhor sair com a voz na live também. Hoje o senhor está com 60 aí? Eu queria saber se o senhor, na vida do senhor até hoje, o senhor já sofreu alguma perseguição por injustiça? Até hoje estou sofrendo. Por causa do amor de Jesus. Aleluias. Isso aí é uma coisa que o pastor Luiz, não que eu tenha sofrido perseguição ainda, glória a Deus por isso, mas às vezes, pastor, eu sofro, não vou dizer injustiça, mas eu sofro diferença, o fulano de tal, ele é assim, então eu não vou nem chamar ele para o nosso meio, sabe? As pessoas vão o quê? Distanciando por causa do evangelho, porque somos luz, e a luz não mistura com as trevas. E às vezes as trevas, elas querem chegar perto da gente, mas a luz é tão forte que elas fazem o quê? Se afastam. Então, num certo ponto, isso é bom, porque as trevas não nos alcançam. Então, não diria que seria uma perseguição. Até aqui, né? O preço é pago, né, pastor? Toda atitude, ela gera uma reação, e toda reação tem um preço. Sabemos que a nossa vida é um plantio, né? E a gente planta o que a gente bem entende. Só que a nossa colheita tem que acontecer. Ela é obrigatória na nossa vida. Temos que colher aquilo que plantamos. Glória a Deus por isso. E quando observamos as promessas do Senhor no Novo Testamento, são basicamente do cuidado de inimigos espirituais. O pastor Neuber, já que a Vossa Excelência sentou aí, abra comigo a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13.
Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Jamais teremos uma tentação acima do que a gente possa suportar. Essa é a palavra do Senhor. Então, lendo a passagem de Abacuque, que a gente já leu 2:4, podemos basear a explicação que se destinava a uma vida física, que é o modo de viver, e quando vamos ao significado, leva o dom da vida eterna, que está lá em Romanos 1,17, que a gente também já leu, que eu vou ler de novo aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o entendimento que nós temos hoje pela manhã é que a nossa fé ela é justificada pela nossa justificação em Cristo Jesus. Quando eu deposito a minha fé em Cristo, eu estou fazendo o quê? Eu estou assinando uma promissória para Deus, dizendo assim: Deus, a minha promissória está em branco aqui. Ou seja, o Senhor faz dela o que o Senhor bem entender, porque eu deposito a minha fé no seu Filho, que é Jesus Cristo. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou depositando a minha fé no único Salvador da minha vida. É o maior investimento. Não existe fundo imobiliário, não existe ações de empresas que sejam mais valiosas do que eu depositar a minha fé em Cristo. Tantos benefícios eu trago para a minha vida, depositando uma única e suficiente coisa para Deus, que é a minha fé. É depositar o meu ser para Deus. Às vezes a gente deposita fé em time de futebol, fé em pessoas, em promessas de pessoas. A gente passou por um período eleitoral. Quantas promessas foram feitas? Quantas promessas foram feitas que a gente vai ver se cumprir ou não no começo do ano, ou no decorrer do mandato do nosso prefeito? Então são pessoas que depositam fé em quem não vale a pena. Só que nós também já fomos assim. Nós também já erramos depositando fé em pessoas, mas a nossa fé tem que estar firmada somente em Deus. Em Deus. Alguns exemplos de passagens bíblicas no Novo e no Antigo Testamento. Hebreus 10:38 diz assim, eu vou lendo que o tempo é curto. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que está lá em Hebreus 10:38. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tito 2:12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Isso aqui me chama muita atenção de Tito, que ele ensina a renunciar à impiedade. Ele ensina que as concupiscências mundanas nós não devemos viver nela, e que vivemos neste presente século sobriamente, ou seja, sem álcool no nosso corpo, e com sabedoria, justa e piamente. Então eu tenho que ter o discernimento do que eu quero para a minha vida. Eu decido viver com Cristo, amém, isso é uma decisão minha, mas como eu vou viver com Cristo? Existe uma grande diferença em ser cristão e servir a Cristo. Pessoas que são cristãs muitas vezes não servem ao corpo de Cristo. Entender isso é o principal motivo para o sucesso da nossa vida. Quando eu entendo que eu ser um cristão de banco, ou eu ser um cristão que serve o corpo de Cristo, que realiza as obras do Senhor, que não fala não para as coisas e para os convites que são destinados ao cristianismo, eu sou um servo do Senhor. Agora, quando eu sou simplesmente um telespectador, o telespectador ele senta, quando está do interesse dele, ele ouve, quando não está, ele levanta e sai. Isso é um telespectador. Ou ele muda de canal, assim assistindo uma televisão, algo do seu interesse você assiste, quando não é, você muda o canal e continua assistindo. Nem por isso deixa de ser um telespectador.
Então, muitas vezes, servir ao corpo de Cristo é diferente de estar no corpo de Cristo. A diferença é essa. E Tito ele menciona justamente sobre isso, a gente renunciar aquilo que está nos afastando de Cristo, aquilo que está nos afastando do Evangelho de Cristo. Outro exemplo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais um exemplo, 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Agora olha o que diz em Romanos 3:26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. Temos que ter essa fé. Temos que ter essa fé em nossa vida. Essa fé que Paulo tinha, que trouxe tanta intimidade com o Senhor. Tanta intimidade. Salmo 118:20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. É essa porta que eu quero entrar. E creio que vocês também. Essa é a porta que o justo vai entrar. Para quê? Para ter o encontro com o Senhor. Para ter o encontro com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 10:38. Pastor Neuber. Hebreus 10:38. E o que você entende por isso aí que você acabou de ler, meu lindo? Se o pastor Neuber catar as coisas dele e voltar para Minas, essa é a questão, né, queridos? A gente entender o que Deus quer da gente. Quando eu entendo isso, muita coisa na minha vida começa a fazer sentido. Muita coisa. Às vezes a gente tem que renunciar tanto da nossa vida, para que Deus possa crescer dentro de nós. Às vezes eu tenho que renunciar a muitos desejos da minha carne. Para quê? Para que eu fique mais íntimo do Senhor. E as coisas que Deus coloca na nossa vida são coisas duradouras. A gente pega o exemplo de quando a gente era viciado no álcool, né, pastor? Era aquela coisa momentânea, ou às vezes a gente tinha que ficar o dia todo bebendo, para quê? Para sustentar aquele vício na nossa carne. A Zete também? Glória a Jesus, largou, né, Zete? Depois você vai contar, Zete. Então, às vezes, o pastor Rui, graças a Deus, nunca bebeu, só Danoninho. Mas era uma coisa, né, que se você não alimentasse, ficava aquele vazio dentro da gente. O que ele não bebeu, o pai bebeu por ele, né? Da família inteira, né? Exemplos de herói da fé, para a gente finalizar aqui, ó. Que foram justos e viveram pela fé. O primeiro deles é o Abel, depois vem Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Samuel, Davi. Mas o grande herói da fé, autor e consumador da nossa fé,
que viveu, teve injustiças, igual o tema que a gente abordou, que sofreu muitas injustiças, mas é o grande autor da nossa fé, é Jesus Cristo. É o maior deles. E pela fé em Cristo é que somos justificados, recebendo o perdão dos pecados. Tudo é apagado pelo próprio Cristo, que nos faz justos e nos dá a bênção da salvação e da vida eterna. Abra para mim, Zete, João 3,15, para a gente finalizar. (3:15). Amém. Viver pela fé, não sofrer as injustiças do mundo e confiar que Deus vai fazer. E esse versículo ele vem para fechar, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ciência de que essa vida eterna é promessa do Senhor para a nossa vida, é o que nos faz motivar e seguir em frente. Se coloque de pé nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, para agradecer pela palavra maravilhosa que Ele nos deu. Pastor Dieguinho, aleluias, é o Didi. Amém, glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela sua palavra nesta manhã, Senhor Jesus. Obrigado por falar conosco de forma bem precisa, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos desta manhã, Jesus. Que o Senhor possa nos livrar das injustiças do mundo, Pai, mas que seremos justificados pela nossa fé. Nós seremos justificados por aquilo que entregamos a Ti, Jesus. Que venhamos a nos aproximar cada vez mais da Sua presença. Que venhamos a ser íntimos, Senhor, de Ti, todos os dias da nossa vida, Pai. Que venhamos a nos colocar, Senhor Jesus, aos Seus pés. Que venhamos a estar presente na Sua e na nossa vida, Pai. Nos colocamos diante de Ti, com a certeza da justificação pelo Seu sangue, que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Complete esta mensagem em nossos corações, Senhor Jesus, das pessoas de perto e de longe, que essa mensagem possa ser levada às multidões, que pessoas possam entender a real e relevância motivo do Seu nome sobre a nossa vida, que o Senhor possa nos justificar através de multidões, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Sua presença em nosso meio, pelos ensinamentos dados nesta manhã. Eu já Te agradeço e Te louvo, Pai, por todos os Seus feitos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Logo mais às 19 horas, o nosso culto da família. Participe conosco. Está encerrado em nome de Jesus.